mercado agora derreter 33%. Eu não tô nem aí pra queda do Bitcoin de agora. E você utiliza alguma estratégia de privacidade? Você chegou a falar da Monero, né? Diversificar nem sempre é a melhor opção. Ouro cair 25%. Mas isso, muito dinheiro. Mas isso só me mostra como que o mercado cripto tá no começo. Comecei no mercado cripto perdendo na época 15 mil reais. Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do Bianchi Podcast. Quem fala aqui é o Alexandre Bianchi, o host. E o convidado de hoje é alguém que vive o mercado cripto na prática, cria conteúdo diariamente. Ele não fala só de preço, fala de ciclos, comportamento, sobrevivência no mercado. Estou falando do Rafael César, cara, muito bem-vindo aí. Cara, obrigado, é um prazer. E, cara, só me apresentando aqui brevemente. Bom, meu nome, como eu disse, é Rafael César. Tô no mercado aí, vivendo na pele desde finalzinho de 2021 aí, lembra da época dos jogos NFT? Sim. Então, peguei aquele boom ali e na época eu era streamer na Twitch, um ramo completamente diferente, fazia vídeo de jogo no YouTube, gamer, né? Cara, maneiro, pô. Só que sempre curti muito Bitcoin, eu descobri Bitcoin em 2014, 2013, eu tinha 12 anos, aí eu falava pro meu pai, vamos comprar Bitcoin, e ele, tá maluco, essa moeda aí da internet não vale nada. Aí, enfim, foi isso. 2017, novamente, eu pedi pra ele. 2017 teve um novo boom, né? Foi um novo all-time high na época. Meu pai também não quis comprar. E em 2018, depois do all-time high, ele falou, não, vamos comprar aqui. Na época eu tinha 16 anos, não tinha dinheiro pra comprar, né? Aí ele me deu 200 reais. O que eu fiz com aquilo? Comprei tudo menos Bitcoin. Comprei Litecoin, comprei um monte de bosta. Acabei não ganhando muito dinheiro, mas ficou de aprendizado. E, bom, crio conteúdo desde 2021, quando eu migrei pro conteúdo cripto. E eu tô aí desde então, cara. Vivendo no mercado, mais de 80% do meu dinheiro tá em cripto. Óbvio que não tudo em Bitcoin, a maior parte hoje em dia tá dolarizado. Mas cripto na pele, como você falou. Boa, sensacional. Cara, a gente viu o mercado agora derreter 33%. Negócio doido, de 90 mil para 60. Todos os episódios aqui eu fiz um marketing do Bitcoin pro Yuri e Kiki. Cara, e aí o Bitcoin faz isso, né? Pô, querendo me queimar aí pro Yuri, é foda. Cara, e foi uma queda absurda da noite pro dia, entendeu? E agora ele tá começando a dar uma leve respirada. O que você acha que foi o catalisador dessa queda, assim, cara? Cara, o catalisador dessa vez, eu achei que as coisas na verdade estão muito nebulosas, sabe? Além de eu mesmo ficar de olho no mercado cripto, eu acompanho muita gente boa também, muita gente estudada. Vivo lá o meu dia a dia com o pessoal da Vault Capital. Conhece a Vault Capital? Vault Capital, sim. Então, acho que é a maior gestora, ou o segundo maior gestora de cripto no Brasil. E eu trabalho, alguns dias da minha semana, eu trabalho lá com eles, então vivo ali. E, cara, o que eu tô observando é que ninguém tem muita resposta do que tá acontecendo. E algo que eu começo a olhar e penso um pouco, e é a questão dos ciclos, né? Que assim, tem até um nome pra isso que eu esqueci a palavra certa. Profecia autorrealizável. Já ouviu falar disso? Não. Vamos falar dos ciclos, por exemplo, né? Ciclo de 4 anos do Bitcoin que todo mundo já conhece. Virada de ano agora, fim de 2025, a gente tinha tudo perfeito pro Bitcoin continuar subindo. O macro tava alinhado, tava tudo alinhado. E simplesmente só não subiu. O que explica isso? E aí tem uma galera que já começa a falar dos ciclos, né? É aquela parada, né? Uma coisa que é falada tantas vezes até que se torne verdade. Então, por exemplo, se a gente fosse seguir os ciclos de 4 anos do Bitcoin, esse obviamente seria um ano de queda, como a gente tá vendo, sabe? E óbvio, aqui a gente tá falando uma parada de achismo, né? Eu não tô apontando nada específico. Já respondendo o que eu penso, a minha filosofia, o que eu... Será que eu tô preocupado com essa queda do Bitcoin? Cara, vou ser bastante sincero contigo, eu não tô nem aí pra queda do Bitcoin de agora. É algo que eu passo pra todo mundo, eu penso muito no Bitcoin a muito longo prazo, eu penso como Bitcoin pra minha aposentadoria. Tanto que, cara, muita gente chega pra mim perguntando, cara, tô na hora de vender Bitcoin agora, será que eu espero baixar um pouco mais? Eu parto de uma filosofia que simplesmente só não dá pra prever topo e fundo, sabe? A gente pode fazer a análise que for, a gente pode estudar o máximo que for, vai chegar o Trump, vai chegar o Putin, falar meia dúzia de palavras lá e acabar com a nossa análise. Então eu prefiro só, por exemplo, ano passado nos 120, 110, cara, eu tava acumulando desde os 16 mil dólares, então quando chegou aí nos 110, 120, falei, vou vendendo um pouco, e agora não preciso nem falar, é um momento de compra. Estamos nos 60, 70 agora, acho que recuperou hoje, né?
Tá 69, assim. É. Teve um cara lá não sei se você viu, do Tesouro Americano, agora eu não lembro. Falou ontem que se o mercado cripto, se as instituições, bancos começarem a dar pau, eles não vão ajudar com dinheiro, não vão fazer o bailout, que é você resguardar que com tem dinheiro. no mercado tradicional, né? É, que tem no mercado tradicional. Aí isso o mercado ficou com medo, entendeu? Só que já tava dando indícios que ia cair, entendeu? Só deu uma piorada. Então, cara, aí é isso, chega um cara desses, fala uma coisa qualquer e, tipo, acaba com qualquer análise, sabe? Então eu prefiro só, quando for vender, vai vendendo aos poucos, porque não dá pra cravar topo absoluto. Quando for comprar também, vai comprando aos poucos, porque não dá pra cavar fundo absoluto. Igual hoje a gente tá nos 70, mas eu não descarto cair 50, 40. Até porque se a gente for olhar pros ciclos passados, a cada topo e fundo ele fazia menos 80%, menos 70%, né? Então se a gente considera que o topo atual foi 125, a gente ainda tem um espaço a mais pra cair, sabe? Então, cara, agora é o momento de comprar, mano. Aproveita que muita gente esperou o Bitcoin chegar nesse nível de novo. Eu sempre pegando esse gancho aí do ciclo, né? Todo convidado que veio aqui eu sempre perguntei assim, cara, ciclo de 4 anos, tá vivo ou não tá? Que agora vai ser diferente por causa do dinheiro institucional. E o Bitcoin tava 90 mil, 95. Então o papo era, não, eu acredito que tá morto, cara, o ciclo de 4 anos, que agora daqui a pouco ele volta a subir. E agora fez um momento tudo ao contrário, todo mundo errou. Mas do ciclo, você acha que a gente ainda permanece o ciclo de 4 anos, que é aquele 3 de alto, e agora, desde outubro, só queda? Ou você acha que não, cara, ele não tá ainda em bear market? O que você acha? Cara, então, é muito daquilo. Você acha que tá morto cara. ou não, meu irmão? Esse ciclo do 4 anos? Eu quero acreditar que não, sabe? Mas o mercado tá cagando pro que eu quero acreditar, o que eu tô achando, sabe? Eu tava muito otimista na virada do ano, como eu te falei, porque, cara, macro tava perfeito para um cenário cripto positivo. A liquidez tá voltando. Corte de juros. Corte de juros, tudo tava se alinhando. Agora vai entrar o presidente do Banco Central que o Trump vai indicar, né? Esqueci o nome dele, lembra o nome dele? Esqueci mesmo. Mas a grande questão sobre isso tudo, tava tudo perfeito pra mim. A única grande questão que eu penso ele tá indicando o presidente do Banco Central que ele tá dizendo que vai baixar os juros. Como se o presidente do Banco Central fosse baixar os juros não por fatores técnicos, mas por puramente fatores políticos, que é o que o Trump quer, né? Que é baixar na canetada, igual o Lula queria fazer aqui. Aí entrou o Galípolo lá e, tipo, o cara continua seguindo completamente técnico. Então, será que o presidente do Banco Central também não vai ser técnico e vai ignorar o que o Trump quer? Então, não sei. Eu tenho a sensação, cara, de que os grandes players eles já sabem muitas respostas disso que nós, sardinhas, ainda não sabemos, sabe? Então, talvez isso explique um pouco desse movimento, esse banho de sangue que a gente teve. Entendeu? Talvez eles estejam prevendo quem manda no mundo, cara, que vai estourar alguma guerra aí. E aí tá sendo liquidez pros metais, né? Então, exatamente. São vários fatores, assim. E ainda assim, cara, falando dos metais, a gente teve um rush gigantesco pra prata, ultimamente. Caiu tudo, cara. Tipo, o que tá acontecendo, Caiu igual uma Shiba, né? Caiu igual uma meme coin. Eu nunca vi aquilo na minha vida, cara. Tipo, o metal tá aí mais velho que eu, que você, que todo mundo que tá assistindo. Que loucura foi aquilo, cara? Caiu 50% e o ouro quase 30%, 25%. Assim. Ouro caiu 25%. 25% de ouro dá quantos trilhões de reais em market cap? Cara, o ouro, não sei. Tá. Mas isso, muito dinheiro. Mas isso só me mostra como que o mercado cripto tá no começo. Porque é um dinheiro muito rápido entrando em 2 ativos que poderiam vir pro mercado cripto. Então olha o tamanho de grana que vai entrar. Então isso me leva a crer que tá muito no começo, entendeu? Muito no começo, assim. E agora, pra onde esse dinheiro foi? Pra onde você acha que esse dinheiro foi? O dinheiro saiu da prata, do ouro, foi pra algum lugar? Pra onde foi? Não tem ideia? Faço a mínima ideia. Pois é, porque para Bitcoin e pra cripto não veio. Não veio. Pra onde você pensa? O S&P 500 também não tá aquelas coisas, não tá subindo. Tá sendo sustentado, inclusive, por causa da bolha da IA, né? Exatamente. Que a gente espera que uma hora essa bolha vai estourar, né? Então, que são muitas perguntas que eu tenho que ser humilde e falar, pô, simplesmente não tem a resposta. Então, por isso que eu sigo essa filosofia. Só compre e seja feliz, né? Compre e seja feliz. A galera, essa queda ficou toda assustada. A minha reação sobre essa queda é absolutamente nenhuma, porque eu não quero vender agora. Eu tenho 25 anos, eu quero vender essa parada, eu quero vender Bitcoin quando eu tiver velho, 60, 70, sabe? Boa. Cara, então você acha que em curto prazo vai recuperar ou vai cair?
Tá. Você acha que ele vai buscar os 30, que todo mundo tá falando? Eu acredito que eles buscam não 30, mas 45, eu acredito. Porque 30 é exatamente a mesma porcentagem do ciclo passado, Ah, né? Que foi 77% em relação ao topo histórico, daria 30 agora. Então, eu chutaria uns 40, porque a porcentagem ela sempre diminui, né? Porque como o market cap do Bitcoin aumentou muito, conforme os ciclos foram passando... Tem mais dinheiro e fica meio que mais difícil, né? Exatamente, fica mais difícil. Então eu chutaria aí os 40k. Esse é o meu fundo desse ciclo, mas é aquilo que eu falei, só não dá pra eu prever, sabe? E se chegar uma pessoa falando, pô, o fundo vai ser aqui exato, desconfie. Boa. Me fala 5 blue chips que não pode faltar na carteira de um investidor, excluindo o Ethereum, que Ethereum é... Porra, eu ia falar Ethereum pela primeira vez, obviamente. Cara, blue chips... Primeiramente, se você não tem Bitcoin na carteira, tenha Bitcoin. Agora vamos para as outras, né? Eu sou um cara muito maximalista de Bitcoin, sabe? Então, o que eu teria? Além de Ethereum, há uns 6 meses eu diria muito Solana. Porque Solana trouxe uma escalabilidade pro mercado muito grande, né? Mas você já fez transação de Ethereum recentemente? Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3... Cara, eu acho que eu fiz. Quanto você pagou de taxa? Cara, tava infinitamente mais barato em relação a 2017, quando eu entrei. Em Tá 2017, cara, Ethereum eu pagava quase $100. Acho que eu paguei $3 de transação, se não me engano. Agora? 3 ou 10, assim. Caramba. Agora eu não lembro. Eu fiz, eu acho que faz umas 2 semanas, cara. Pagou quanto? 15 cents. 15 cents? Tá muito barato fazer transação na Ethereum. Então eu acho que isso vai... E chegou rápido, assim? Foi rápido. Eu acho que isso vai quebrar um pouco a narrativa das Layers 2, sabe? Uhum. Futuramente. O Vitalik que meteu essa agora. Não sei se você viu. Ele falou isso? Falou que tem que melhorar, que não serve pra nada a maioria. Porque a gente usava por quê? Porque eram baratas e rápidas. O pessoal tá bolado com ele. A partir do momento que a Ethereum conseguir ser escalável também, por que eu vou usar Interessante isso aí. Por que eu vou usar uma Polygon? Entendeu? Não tenho... Polygon o pessoal falava muito alguns anos atrás. A rede que eu mais uso hoje em dia é Polygon porque eu recebo a maioria dos pagamentos por lá. Mas eu tô passando a receber alguns no Ethereum porque simplesmente tá fazendo mais sentido. E só terminando de responder sua pergunta, cara, eu acredito que quanto menos você diversificar, melhor, sabe? Eu prefiro escolher bons ativos. Então, por exemplo, na minha carteira, falando por alto, eu tenho, sei lá, deve estar 80% Bitcoin, uns 15 Ethereum, aí tem uns pouquinho ali em Solana e o resto é aquelas tranqueiras que eu tenho lá e nem olho, sabe? As coisas que eu comprei lá atrás, parei de acompanhar. Eu parto muito de um princípio que eu não gosto de perder tempo investindo, eu gosto de perder tempo trabalhando. Porque o trabalho vai me trazer a longo prazo muito mais dinheiro do que investir. Ninguém fica rico investindo, as pessoas ficam ricas trabalhando e com o dinheiro que elas ganham trabalhando, elas investem e preservam o valor disso ao longo do tempo, né? Então, por isso que eu prefiro escolher só Bitcoin, Ethereum, Solana, tem umas tranqueiras ali e o resto do meu tempo 100% trabalho. Boa. Pensando no cenário otimista, né? Porque a próxima pergunta é o seguinte, me fala uma narrativa forte para esse ano. Se o mercado continuar do jeito que tá derretendo, cara, não tem narrativa, né? Porra, tudo vai cair, mas tipo... Não sei, hein? Pensando num cenário maneiro, assim... Não precisa nem ficar explodindo, mas um cenário normal, assim, entendeu? Uma narrativa que você acredita aí. Eu penso numa narrativa que eu acho que mesmo com o mercado cair, ela vai se dar bem. Por conta de... Puramente narrativa, por conta de momento. Que é privacidade. Cara, eu chuto que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, se continuar as coisas do jeito que estão, até a transação P2P no Brasil vai ser criminalizada, sabe? Porque o cerco tá fechando e muito. Eles estão, por exemplo, agora vai entrar... esqueci o nome do órgão regulador, né? Mas... CVM, Banco Central? Não. Acho que é PSAV, Prestação de Serviços de Ativos Digitais. Todo mundo que faz P2P agora tem que fazer essa PSAV, né? E eu acho que essa parada vai escalar. E, por exemplo, hoje qualquer P2P regulado já tem que pegar todos os dados do seu cliente, assim como uma exchange normal. Então, ponto. A partir daí, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo Pix. A gente tá sendo rastreado até o talo. Tudo que der pra rastrear, o governo vai querer rastrear. E bom, com a entrada do Drex, do Real Digital, isso aí, pior ainda. Eles dizem que o Drex acabou, mas não acabou não. Só acabou a fase, segunda, terceira fase, não lembro qual fase que tava. O Drex vai continuar, o Real Digital vai continuar. Então, por todos esses motivos da nossa privacidade estar cada vez mais ameaçada, eu acredito muito que a gente vai ver um ciclo de Monero explodindo e outras
criptos de... Eu devia ter botado Monero, nas que você perguntou lá atrás. Eu acredito que a gente vai ver Monero e outras pegando bastante parte do mercado, sabe? Boa. Porque eu penso assim, a privacidade ela vai começar a ter um preço. E as pessoas vão passar a aceitar pagar caro pra ter privacidade, entendeu? Boa. Também fiz um vídeo recentemente da tese dessas moedas sigilosas, também acredito bastante. Uhum. Qual narrativa furada, cara, que as pessoas podem cair e se dar mal? Cara, Daqui pra frente, assim. eu acho que assim, acho que nenhuma narrativa tem que ser descartada, mas aquelas narrativas que são inúteis, talvez. Vou dar um exemplo do que eu diria inútil, né? Sei lá, meme coin. Cara, a parada não tem utilidade, não tem fundamento. Tem os ciclos ali que as meme coins elas explodem, correto, acontece, mas é com base em simplesmente nada, sabe? Eu acredito muito em coisas terem utilidade real para nossa vida real, sabe? Uhum. Então, eu acho que tudo isso que não tem fundamento, cara, é meio irracional, sabe? Então, se cripto num todo já é difícil de prever, você entender o que tá acontecendo, imagina você tentar entender aquilo que não tem fundamento. Então, cara, eu tô um pouco afastado dos meme coin, por mais que eu tenha, igual eu falei, né? Tenho mais uns cocôzinhos aí na carteira largado, mas é algo que eu deixaria de lado. Boa. Qual a maior lição que o mercado cripto já te deu, desde que você entrou? O mercado não tá nem aí, é aquilo que eu falei, o mercado não tá nem aí pro meu achismo, pra minha previsão. E a segunda coisa é diversificar nem sempre é a melhor opção. Porque muitas vezes quando a gente vai diversificar, principalmente se for uma pessoa que tá ali fazendo sozinha, sem muito estudo, ela vai diversificar em ativos errados. Então, por exemplo, vou ficar um exemplo muito claro, 2024 para 2025, muita gente que diversificou muito, acreditando numa narrativa de out-season, perdeu dinheiro, mas não perdeu pouco não, perdeu muito dinheiro. E quem ficou só em Bitcoin, beleza, 2025 terminou ali no 0 a 0, mas 2024 ainda saiu ganhando dinheiro, sabe? Então foram essas duas lições que eu carrego pra vida. E qual o maior ferro que você já tomou no mercado cripto? Eu comecei no mercado tomando ferro, cara. Depois de me ferrar, que eu falei, não, agora eu vou estudar essa parada e vou fazer direito. Eu comecei no mercado cripto perdendo, na época, R$15.000, 2021. Na época era tudo que eu tinha de reserva. Perdeu como? Jogo NFT. Jogo NFT. Bomb Crypto. Qual jogo? CryptoCar. Cara, eu vi o Bomb Crypto no dia que ele nasceu. Cara, eu joguei aquele CryptoMines. Conhece? Eu perdi dinheiro daí também. Pode falar todos os nomes aí. Eu perdi 58 mil, meu irmão. 58 Mas era um mil. percentual pequeno. Tá. E eu já sabia que era uma piramidezinha. Uhum. Mas óbvio que não divulguei pra ninguém. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui umas 2 semaninhas e saio. Até empatar, porque pagava 15% por semana no joguinho. Sim. E era divertido até. Falei, cara, empatou, 15 dias sai. Só que o negócio, 4, 5 dias começou a derreter de uma forma absurda, meu irmão. Você lembra que essa época aí... 58 pau, meu irmão. Teve aquele cara, Diego Aguiar. Lembra do Diego Aguiar? Sim. Que ele criou um grupo e ficava dumpando CryptoMines. Mano. Se eu falasse o que eu sinto sobre... Se eu falasse o que eu penso sobre esse Diego Aguiar aí, acho que eu tomaria um processinho aí, mas beleza. Boa. 3 dicas pro iniciante ganhar dinheiro. 3 dicas pro iniciante ganhar dinheiro, faz o básico. Não tenta inventar coisa não, só faz o básico. Compra Bitcoin, trabalha, estuda. Com o estudo você vai, obviamente, passar a ganhar mais ao longo da tua vida. Você vai descobrir novas fontes de renda. Com esse dinheiro você vai comprando Bitcoin ali a longo prazo. E também aprendendo, tendo a oportunidade de delegar tudo aquilo que tira teu tempo para você, se quiser estudar o mercado cripto, por exemplo, delega ali o que você pode delegar e foca no mercado. Eu acho que é o essencial para você, talvez não ganhar dinheiro a longo prazo, né? Mas não perder, que é muito importante. Entendeu? Boa. E você utiliza alguma estratégia de privacidade? Você chegou a falar da Monero, né? Uhum. P2P, ou tu segue normal, segue comprando normal. Eu utilizo, por exemplo, claro que não é tão privacidade assim, mas o cartão cripto. Gosto bastante, assim. Cara, eu uso, para as minhas carteiras normal, eu uso muito a SideSwap, da Rede Liquid. Então, conhece o processo de lá? Não, mas cara, falando bastante. A Rede Liquid é uma Layer 2 do Bitcoin, e por ser uma Layer 2, ela tem algumas vantagens ali. E uma delas são as transações
quase que anônimas, assim. A rede Liquid é uma rede federada por, não lembro o número certo de empresas, mas são empresas grandes, por exemplo, a Ledger é uma das federadas, algumas corretoras, a BitGet, se eu não me engano também, então são várias empresas que trabalham com cripto, e elas meio que tomam conta dessa rede. E aí, por exemplo, quando você envia dinheiro para a rede Liquid, você envia Bitcoin on-chain para a rede Liquid, na blockchain todo mundo consegue ver, né? Que você tirou da carteira X para carteira Y. Porém, quando você tira da rede Liquid, depois da Liquid para on-chain novamente... morre o trajeto. Exatamente, o trajeto morre. No fim das contas, as empresas federadas, as donas da rede, elas sabem ali o que aconteceu. Sabe? Então, por exemplo, cara, se tu for um criminoso, se tu for o Pablo Escobar, a Procuradoria-Geral, o Ministério Público vai bater lá na rede Liquid, pedir para as empresas cederem ali o que aconteceu. Aí vai ficar a critério deles obedecer ou não. Mas eu simplesmente acho que... Por que eu uso isso? Acho que nós, meros mortais, que a gente não tá traficando, não tá fazendo nada, né? Eu acho que, não tem problema nenhum, privacidade não é crime, sabe? Aí quando a gente fala de privacidade, não é simplesmente só, não quero que o governo saiba do meu dinheiro. Não, às vezes privacidade como pessoa, para outras pessoas. Às vezes vaza um dado da Receita Federal. Direto? Direto, né? Direto. Toda hora vaza. Dá pra confiar, cara, nesse governo? Não dá, mesmo. Não dá, cara, não dá. Então, eu tenho muito medo disso, sabe? Porque eu falo muito sobre privacidade, mas já tiraram as armas da gente? Pois é, eu tenho Vamos fazer alguma coisa. Eu tenho medo gigante disso, porque eu falo muito de privacidade, mas eu tenho medo de até que ponto os governos vão odiar isso de privacidade como de boa. Por exemplo, de eu chegar a ensinar alguma pessoa a fazer esse processo da rede Liquid, sabe? Tipo, é uma linha muito tênue entre eu estar ensinando privacidade e o governo encarar isso como, sei lá, ocultação de patrimônio, sabe? Então, cara, é algo que eu tomo muito cuidado e... No fim das contas, se você compra cripto via uma corretora, via Bitcoin, o governo já sabe que você comprou, né? Então, faça esse processo depois, mais por, igual você falou, privacidade, tipo, algum vazamento de dado. Tipo, imagina o perigo que é as pessoas saberem o quanto exatamente cada pessoa tem de Bitcoin. Eu viro um alvo, é um alvo na minha cabeça, pô. E é muito fácil fazer esse traqueamento via blockchain se eu descobrir a minha wallet em vazamento de dados. A sua, por exemplo. É perigoso isso, cara. Verdade. Agora, eu vou fazer uma perguntinha, estamos chegando no final do episódio. Uma perguntinha que eu adoro fazer, cara, inclusive. Se Satoshi Nakamoto parecesse vivo, você acha que seria o fim? Tu acha que seria muito bom? Acho que seria horrível, cara. Eu acho que o Bitcoin só é o que ele é porque o Satoshi é um cara anônimo, porque ninguém sabe o que ele é. Se ele fosse um cara conhecido, eu acho que a primeira coisa que ia acontecer e o mundo todo atrás dele. FBI, Mossad, sei lá, qualquer agência aí de espionagem... Eu acho que ia tudo atrás dele, a Rússia, a China, porque... Acho que não poderia ser contratado pelo... Cara, tem muita essa teoria, sabia? Tem teoria de que foi a Rússia que criou, de que foi Israel que criou. Eu simplesmente só não acredito não, sabe? Mas são teorias, estão por aí, e eu acho que seria uma catástrofe se ele aparecesse a público, porque, assim como o Ethereum, por exemplo, tem o Vitalik ali, então é um alvo muito fácil, né? E o Ethereum o Bitcoin tem uma narrativa... que é diferente do Ethereum. O Ethereum são aplicativos descentralizados. O Bitcoin é literalmente dinheiro descentralizado. É um dinheiro que nenhum governo desses aí consegue barrar. Então é perigoso, cara. Se esse cara aparecer, deu head. É aquela coisa que fica sempre no inconsciente do investidor de cripto. Exatamente. Agora, pra gente finalizar, passa uma lição pro cara, que o cara que tá começando hoje, passa o melhor insight, sua lição assim, que ele tem que levar isso, senão ele vai acabar perdendo um dinheiro igual muitos investidores acabam, infelizmente, cometendo, assim como eu perdi, você já perdeu também. Você pode passar pro cara. Cara, o que eu posso passar é um pouco do que eu falei. Não tenta fazer loucura, porque pensa aí, se você sozinho tá tentando adivinhar o que vai acontecer com o mercado, pensa que já existem fundos gigantescos, empresas gigantescas. Pô, hoje tem a BlackRock no jogo, pô. Esses caras, eles têm, sei lá, centenas, milhares de funcionários fazendo estudo. Pô, a gente lá na Vault Capital, cara, na Vault Capital a gente tem gente de análise quântica, fundamentalista, técnica. E assim, a gente ainda é pequeno, imagina os caras grandes. Então pensa aí que você, investidor sozinho, você tá brigando contra esses caras. Esses caras, eles erram, mas eles têm bala pra corrigir o erro e continuar o planejamento. Você, se errar muito, acabou teu dinheiro, cara. Então por isso que, ao invés de tentar, eu na minha casa, tentar fazer o que esses fundos grandes fazem, eu prefiro em só trabalhar e fazer o básico, que é Bitcoin, Ethereum, as poucas que eu tenho ali.
E, bom, é isso. Uma dica que eu poderia dar. Vai te poupar dor de cabeça e vai te poupar dinheiro perdido também. Muito obrigado, Rafael. Só passa as mídias sociais aí, pessoal, como é que eles podem te achar aí? Cara, meu Instagram, hoje eu tô praticamente 100% no Instagram, é o Rafael César, César com Z. Só procura lá, hoje eu crio conteúdo do mercado cripto, muito focado em autocustódia, sabe? A parte que eu mais me especializo hoje. E é isso, cara. Acredito que vocês vão curtir lá. É isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Instagram também do Bianchi Podcast. E, Rafael, muito obrigado cara, aí. Cara, brigadão. Tamo junto. A próxima eu vou voltar pra gente fazer mais tempo, que hoje foi corrido. Vamos depois melhorar isso aí. Mas já passou muitos insights que vai transformar, de fato, a vida do investidor. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Valeu.